sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou apresentar para vocês o AP Genkan. Esse apartamento tem 132 metros quadrados, são 3 suítes, fica localizado aqui na Vila Clementino, em São Paulo, e tá cheio de detalhes super especiais que vocês vão adorar, eu tenho certeza. Então vem comigo, vamos ver tudo por aqui. Konnichiwa, yokoso! Muito bem-vindos ao AP Genkan. Esse apartamento, ele tem toda uma inspiração japonesa. O nosso cliente, ele tem origens japonesas e a nossa cliente, ela gosta também muito da cultura. Ambos amam muito a cultura, já viajaram pra lá. E o Genkan, ele vem praticamente por causa deste espaço, que nas casas japonesas é o espaço que é o hall de entrada, onde as pessoas entram, tiram o sapato antes de entrar na casa. Até porque os japoneses, eles têm uma cultura assim, são super limpos, né? E então eles têm essa coisa realmente de não entrar com o sapato dentro de casa. Características então do Genkan é você ter uma parte que é uma sapateira, e outra característica é ter o piso rebaixado, que é o que vocês estão vendo que a gente fez aqui. A gente conseguiu ainda na altura do contrapiso, que foi entregue pela construtora, fazer esse rebaixo aqui nessa área, e a gente fez a instalação do piso mais escuro. Esse daqui é um piso vinílico. O nome dele é Vesúvio, mas ele saiu fora de linha, gente, então caso vocês procurem, talvez vocês não encontrem. Fizemos a instalação então aqui do vinílico, com esse detalhe do LED, que contorna toda essa área na parte de baixo, e também tem um detalhe do LED aqui na parte de cima. O tom da madeira que a gente escolheu, inclusive é o MDF que está aplicado em todo o apartamento, é o Maraú da Arauco, que é essa tonalidade bem clarinha e é bem próximo realmente do que a gente vê assim na arquitetura japonesa, então foi uma tonalidade que a gente quis escolher justamente por causa disso, tá fazendo essa referência. E ela vai estar aplicada em todo o apartamento, então começando aqui pelo hall de entrada. Temos algumas peculiaridades aqui. Primeiro ponto, sabe aquela coisa de ter um espaço morto dentro dos apartamentos e tal? Aqui aconteceu isso. E a gente redividiu esse apartamento, essa área. Uma parte voltada para a cozinha e outra parte aqui, para a parte do hall de entrada mesmo, que nós fizemos aqui numa porta mimetizada, um depósito para os clientes. Então eles ficaram com um depósito para eles aqui. A porta de entrada, ela também tá mimetizada no mesmo MDF que a gente escolheu para o apartamento inteiro. E é isso que eu queria mostrar um pouquinho no detalhe para vocês. Por quê? Esse apartamento ele não tem um hall único, né? Então não é um por andar. Quando você tem que manter o padrão da porta do condomínio para a parte de fora, a gente faz o revestimento da porta, que é nas laterais, e pro lado de dentro também. Mas preservando o lado que é voltado pro corredor, que é coletivo, né? O hall de entrada que é coletivo, tá? Fechadura eletrônica que a gente fez aqui. Aí, pra cá, temos um aparador, e nesse aparador os clientes realmente fizeram a disposição de itens decorativos que tem ainda, né, esse apelo aí mais japonês, então tem esses itens decorativos. Aqui, inclusive, é o cachorrinho deles, que é o Nori, fofíssimo, nessa diagramação aqui mais oriental. E tem a sapateira. Os clientes compraram e mandaram fazer esse tatame para ficar ainda mais no clima, ainda mais na estética, que é onde você pode sentar aqui. E na parte de baixo, onde tem essas portinhas, fica com uma sapateira. E é legal de mostrar que eles deixam aqui no cantinho um cesto com os chinelinhos para as visitas. Porque como eles têm essa cultura realmente de você não entrar com o sapato dentro de casa, então tem o chinelinho aqui, coloca e entra. Mais detalhes por aqui. A textura que a gente aplicou aqui no apartamento, eu sei que vocês estão acostumados bastante a gente utilizar o cimento queimado. Mas para cá a gente escolheu essa aqui, depois deixar eu mostrar no detalhe, ela tem uma textura um pouquinho mais diferente. Mas não é tão lisa que no cimento queimado, ainda assim tem um pouquinho das manchas, mas ainda assim traz realmente essa sensação de aconchego, essa textura a mais que a gente traz para o apartamento. Essa textura é da Protécnica, a cor que a gente utilizou é a palha e o tipo do acabamento que eles têm lá, eles têm vários acabamentos, é o Mr. Beton, tá? E para amarrar aqui esse contexto japonês do nosso Genkan, dois últimos acabamentos. Esse aqui, que é o Noren, que é a cortininha mesmo que faz realmente essa divisão. E esse item, inclusive, os clientes trouxeram do Japão. E aqui fizemos essa divisória também para a parte da sala e do restante do apartamento. A ideia inicial era em fazer com papel de arroz, que é realmente uma coisa que é utilizada na arquitetura japonesa. Mas temos o Nori, lembra dele? Então ficamos com medo de talvez ter algum acidente por aqui. Optamos por colocar a instalação de um vidro fosco, que funcionou super bem. E eu acho que atingiu muito bem o resultado, assim, a estética ficou bem similar.
para a sala, para a área social. Aqui vemos as costas, então, do Genkan. E aí, um fator que ficou em discussão no começo do projeto também realmente era qual o sentido que a gente ia deixar a entrada para o AP. A cliente realmente optou por deixar essa área mais isolada, para quando você entrasse no apartamento não dar de cara já com o apartamento. Ela queria que tivesse essa privacidade, tá? Então, ficou para cá a parte do Genkan. E aí, vamos falar um pouquinho da cozinha. Primeiro detalhe que eu queria pontuar. Comentei ali na entrada a questão do depósito, que a gente tinha uma área que a gente encontrou no apartamento e tal. Foi esse espaço aqui da cozinha que a gente utilizou naquela área que estava perdida aqui da entrega da construtora, tá? Conseguimos instalar a geladeira aqui. Com isso, os clientes ganharam mais espaço de bancada e mais espaço também aqui no projeto, porque originalmente a geladeira estava para cá e eles perdiam um pouquinho mais de bancada. Então, com essa solução, funcionou super bem, ganharam mais espaço, cozinha mais ampla. Então, aqui na lateral da geladeira, nós temos estes nichos, onde fica o filtro de água. Na parte de baixo, o gavetão, que fica com os lixos aqui embutidos. A geladeira, na parte superior, armários. O MDF que a gente utilizou aqui é o petróleo da Guararapes, tá? E no piso, aqui que vocês estão vendo instalado, que é o porcelanato, é o O-Take da Portobello. A gente utiliza ele bastante porque ele é um cinza bem clarinho e ele não tem muitas manchas, assim, na estampa dele. Ele é um pouquinho, realmente, assim, mais homogêneo, tá? Então a gente gosta bastante de utilizar ele nos projetos, vocês já devem ter percebido. Bom, na bancada foi o Calacata Venato, que a gente gosta bastante de utilizar também, porque ele tem essas veias, né, esses veios aqui marcados, imitando, assim, um mármore, um calacata mesmo, mas não é tão marcado, fica um pouquinho mais sutil. E no acabamento fosco, tá? Que é o que a gente também sempre tem preferência. A gente gosta mais dos acabamentos foscos e os nossos clientes também. Aqui no fundo, o make da Portinari. Na bancada, nós temos, nesse cantinho, a parte do lixinho embutido também na marcenaria. Nesse outro lateral aqui, a calha úmida, dispenser para detergente, cubo, torneira. Na parte superior, fica aqui uma prateleira de apoio para o porta-temperos. No armário superior, que funciona como uma cristaleira, temos a iluminação para a parte da bancada. Aqui um detalhe é aonde a gente posicionou a caixa de elétrica do apartamento, a caixa de luz. Como a cliente queria toda essa parede aqui livre, todo esse revestimento bonitinho, nós fizemos um deslocamento, colocamos aqui em cima e fizemos essa portinha oculta na marcenaria. E como pro lado de cá é uma cristaleira, vocês conseguem ver, ficou bem escondido. Aposto que quando eu tava mostrando o teu, vocês nem perceberam. Mas fica aqui, ó, um rebaixozinho, mas fica bem escondido, disfarçado no azul petróleo, tá? Mas foi a solução que a gente encontrou pra não ficar com uma caixa aqui no meio do caminho. O estilo da cozinha que a gente fez aqui também tá no estilo provençal. E aí o provençal é que realmente quando tem esse detalhe aqui das molduras. E normalmente, quando a gente opta por seguir esse estilo, junto com ele vem esses puxadores, que são os puxadores concha. E aí, nesse caso, o acabamento dele está no aço escovado, tá? Então ele fica tipo um prateado meio fosco, não é um prateado tão brilhante que nem um cromado, tá? Vocês podem observar que a torneira tá seguindo no mesmo acabamento. Pro lado de cá, ficou a parte realmente cooktop, coifa. Aqui o forno, cooktop de indução que os clientes optaram. Nessas portinhas temos mais um porta-temperos. Aqui nessa outra portinha ficou a parte de panos, tá bom? E aí um item importante também. A nossa cliente, ela cozinha e cozinha bastante. Então, por isso, era muito importante para ela ter uma cozinha que fosse realmente extremamente funcional, que tivesse bastante espaço de armazenamento, para que ela conseguisse trabalhar à vontade aqui. E aí, dito isso, esse ponto aí realmente dela cozinhar, ela precisa de bastante espaço de armazenamento para os mantimentos. Aqui atrás a gente tinha originalmente um banho de serviço e aí ele foi totalmente transformado numa parte de dispensa, tá, gente? A gente não produziu, não tá super organizado, mas pelo menos colocamos aqui as prateleiras que eles conseguem deixar as coisas pra cá mais organizadinhas e mais à mão também. Era uma coisa que eles realmente precisavam aqui pro apartamento, tá? E para trás de mim, aqui nessa porta, que a gente fez essa porta de serralheria, também com o vidro fosco, ainda seguindo o mesmo padrão e a mesma estética do que a gente tem pra lá. Nós temos a lavanderia. Então aqui na lavanderia, pintura. Nós fizemos, inclusive isso, tem as paredes que estão pintadas, que a gente fez no tapete de juta, e essa pintura vocês vão perceber que tá em toda aqui a área social, tá? Atrás de mim, vocês vão perceber que tá um pouquinho mais de barulho. Vem ainda um fechamento de vidro aqui, aqueles típicos que a gente faz em varanda. Ele ainda não foi feito, tá? Mas vai vir ainda um vidro aqui.
E aí essa lavanderia tem algumas coisas super legais pra mostrar pra vocês também. Ela ficou super espaçosa, tá super ampla, tá? Na bancada foi utilizado um quartzo branco. E o revestimento aqui na parte de trás também é o mesmo da cozinha, que é o make da Portinari. E aí tem um negócio legal pra mostrar pra vocês. Aqui ficava uma caixa da construtora, entregue pela construtora, que é onde fica o acesso pra todos os registros da casa, registros de água, né? Os acabamentos hidráulicos. Só que tava muito no meio da parede, então assim, a solução que nós buscamos foi fazer como se fosse uma portinha, na verdade. Ela fica aqui no fecho-toque e aí você consegue acessar. É claro que você percebe que tem uma portinha, mas pelo menos fica um pouquinho mais suave, né? Não fica mais uma placa de plástico aqui no meio, tá? Temos pra cá o aquecedor a gás, que como vocês já sabem, a gente sempre opta por fazer um ripado vazado. Aqui a parte do tanque, armário para dispensa na parte aqui de baixo. E aqui a gente tem o cantinho do banho do Nori. Então fizemos aqui o contorno todo com a pedra, realmente para ter um espacinho para dar banho nele. Tem ali o ralo já próprio e a mangueirinha, a duchinha, que é para dar banho nele aqui, tá? Ainda sobrou espaço aqui dentro da lavanderia para ter um vassourê. Então aqui a gente tem esse armário mais vertical, ele é um pouquinho mais estreito, mas os clientes conseguem armazenar bem aqui coisa de produtos de limpeza, vassoura também. A lavanderia ficou super espaçosa e apesar de ser uma lavanderia, ela está lindíssima. Tem outro detalhe bem interessante para explicar para vocês sobre a cozinha, que é aquele clássico. Eu tenho muitos clientes, né, que ficam com dúvidas se integra ou não a cozinha com o restante da sala, da área social. Surge muito essa dúvida, é sempre um questionamento no nosso escritório. Nesse caso aqui, eles também estavam na dúvida. Então o que a gente fez? Nós fizemos aqui no projeto um painel. Então você tem aqui a porta que corre para cá e isola essa parte. E aí do lado de lá a gente também tem o painel que fecha, tá? Então você também puxa por aqui. E aí você consegue isolar totalmente a cozinha, ó. Então você vai jogando todas essas folhas pra cá e aí você consegue isolar totalmente a cozinha. E aí, aqui na parte de baixo, nós deixamos uma bancada para refeições livres, mas essa bancada, ela não tá alta, tá? Eu sei que em alguns projetos a gente costuma fazer uma bancadinha um pouco mais alta, os clientes pediram para ser baixa. Quando a gente faz ela baixa assim, é na altura de mesa. Essa altura é de 75 centímetros, vocês sempre me perguntam. E quando nós fazemos as bancadas de trabalho assim, normalmente a gente segue entre 90 a 94 centímetros. Também depende um pouquinho da estatura dos clientes, tá? Então, ficamos aqui com a bancada para refeições rápidas, apesar de ser uma bancada mais baixa, tá? Aqui um detalhe super interessante, até durante a obra, o pessoal fez aqui um nicho na parede justamente para colocar infra para este elemento aqui, que nada mais é do que uma caixa de som. Então ela conecta ali com a TV também, quando os clientes estão vendo algum filme, alguma coisa, eles conseguem acionar e aí fica um som ambiente aqui para a parte da varanda também. Aqui temos a parte do gourmet. No gourmet, utilizamos a mesma bancada que a gente utilizou ali na cozinha, então tá a lâmina também. A churrasqueira é uma churrasqueira a gás, tá? A infra já foi entregue pela construtora e até o ponto da coifa também foi entregue pela construtora. A gente só fez o revestimento aqui realmente no MDF. E na parte de trás, nós utilizamos o mesmo revestimento do piso, que é o Alltake, tá? Nesse fundo aqui, pra combinar com a cor da cozinha, nós trouxemos um toque de cor pra cá também. Esse é o Terralma da Porto Belo. A gente utiliza bastante esse revestimento, a gente gosta das cores dele. Eles são cores fortes, mais intensas também, mas combinam muito bem com a tonalidade que nós e os clientes também escolhemos pra cozinha, que é a mesma cor que a gente trouxe pra cá na parte de baixo também. Então ficou esse azulão aqui na parte do gourmet. As prateleiras tem o LED também na parte de baixo. Aqui ele tem uma função tanto funcional para iluminar a bancada, mas também decorativa, pra gente ter os elementos aqui. E eu sempre acho que a luz de LED ela fica um pouquinho mais aconchegante, ainda mais nesses ambientes de receber pessoas, né? Temos um cooktop nessa área. O cooktop que a nossa cliente pediu para colocar lá é um cooktop de indução.
E o cooktop que tá aqui, então, é um cooktop a gás. Como a gente já tinha o ponto de gás para churrasqueira, já foi utilizado o mesmo ponto aqui pro cooktop. E na parte de baixo, um frigobarzinho. Ou seja, essa área do gourmet está super bem equipada. Nem tem tanto espaço assim, mas tem tudo que precisa. Tem a churrasqueira, o cooktop, aqui também tem um frigobar. E claro, tem a parte da bancada também. Então a gente tem aqui a cuba e mais um espaço de armazenamento, tá? Nessa área ficou a mesa de jantar. E aí, o que eu acho que é interessante falar foi a escolha das luminárias, que, de novo, trazendo um pouquinho dessa estética japonesa, oriental, nós escolhemos esse modelo, as luminárias são em tecido, e até o desenho delas, o design delas também lembra um pouquinho mesmo essa estética mais oriental. E aí, vindo pra cá, nós temos todo este painel que abraça toda a parte da sala de estar, que eu vou comentar agora um pouquinho com vocês. Esse painel de marcenaria ele é praticamente a estrela aqui dessa área, porque como nós utilizamos um acabamento que é mais frio, que é o cinza no piso, um tom de cinza também, por mais que seja um pouquinho mais quente nas paredes, o painel que vem nessa paredona inteira, que vem tanto da varanda e se estende aqui por toda a parte de estar, ele aquece o ambiente nessa tonalidade de madeira que a gente colocou aqui, tá? E aí tem mais um detalhe, que essa viradinha que ele faz no teto, com a aplicação da fita de LED, também deixa aquela luzinha aconchegante para você assistir o Netflix no final do dia, fica super gostoso. Aqui no rack temos o mesmo acabamento do Muxarabi que nós utilizamos ali na parte do hall de entrada também, tá? Então ele vem aqui por toda essa parte, com um detalhezinho aqui para passagem de fios e de tomadas, tá? Então aquela tampinha que normalmente a gente coloca nos nossos projetos para poder passar uma fiação sem ficar muito à vista. E para cá nós temos a porta mimetizada, então a porta mimetizada que vai dar acesso aos quartos e à área íntima, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Temos o lavabo. O lavabo é sempre um ambiente que os clientes pedem para ter algum diferencial. Nesse caso foi a escolha do mármore que a gente utilizou aqui, então esse é o verde Guatemala. Além da cuba toda esculpida, aqui na parte da frente também foram feitos uns frisos junto com a marmoraria. Todo o acabamento utilizado dentro do lavabo, em todas as paredes, foi o mesmo que a gente fez a aplicação ali no hall de entrada, então é o da Protécnica, o Mr. Beton na cor palha, tá? E o espelho, que vem com uma iluminação também especial, que é um espelho numa forma um pouquinho mais orgânica, com essa iluminação de LED toda em volta. E aí mais um detalhe também que é um diferencial aqui da parte do lavabo foi a cor da escolha dos metais. Então eles vêm nesse cobreado aqui da Deca, né, que na verdade é o aço cortem deles, e ficou super bonito, já traz um toque de cores diferentes e também um ambiente bem mais aconchegante para receber as visitas em casa. Por trás da porta mimetizada, nós vamos para a área íntima. Então, atrás de mim, como eu comentei, nós temos 3 suítes, tá? Aqui é o futuro baby, escritório e aqui o quarto do casal. O piso que nós utilizamos na área íntima é um piso vinílico, esse daqui é o Parma. E como eu já tinha comentado em outros vídeos anteriores com vocês, nós fizemos o nivelamento do piso de porcelanato que está na parte da área social com o piso vinílico aqui na área íntima. Vou começar então mostrando para vocês um pouquinho da suíte principal. E aqui, logo na entrada, já vem esse corredor do guarda-roupa, dos dois lados, com o puxador aqui, ao invés da gente fazer o cavo, então ele veio com um puxador de bolinha, metálico, no preto, que dá um pouquinho de destaque aqui para as portas, todas feitas no MDF frappé. E nessa lateralzinha, colocamos um espelho de corpo inteiro, que fica ótimo para os clientes conseguirem se ver no dia a dia, tá? Atrás de mim aqui nós temos o banheiro, já eu mostro para vocês. Para cá, nessa virada, a gente ainda tirou proveito desse L para conseguir virar mais 2 portas de guarda-roupa aqui, o que ficou ótimo, então tem um super espaço de armazenamento para cá. Nesta área ficou a belíssima penteadeira. A penteadeira, ela tem esse espelho com o LED em volta, que já tem uma luz também, então, frontal, para se arrumar, que ajuda bastante. Aqui ficou com um tampo de vidro e um gaveteiro
que a cliente consegue ver todos os acessórios dela aqui, tá? Então fica mais prático no dia a dia pra ela ver. E aí, aqui no canto, tem esse gaveteiro que ele fica posicionado o secador, então já tem um ponto de tomada aqui. Também no dia a dia já fica super prático pra se arrumar. E nessa outra lateral, a gente veio com mais 2 portas de guarda-roupa, tá? Cabeceira aqui no MDF, no Maraú. O acabamento que foi feito aqui em cima foi o mesmo que a gente utilizou da Protécnica, que é o beton na cor palha. O MDF tem esse charminho aqui dos frisos, né? Junto com a luz de LED, que nós gostamos bastante de utilizar nos nossos projetos. Luzes de leitura nas laterais, então aqui estamos utilizando as arandelas. Mesinhas de cabeceira. E aí vocês podem observar aqui, de novo, seguindo um pouquinho essa estética mais oriental, a cama vem no modelo um pouquinho mais baixo, com uma altura um pouquinho mais baixa do que a gente está acostumado a utilizar nos nossos projetos. E para acompanhar a altura da cama, as mesinhas de cabeceira também são um pouquinho mais baixas. E aí um detalhe do modelo da cama é que ela vem com esse estofado aqui na parte da estrutura dela também, que dá super um charme e também traz uma outra textura aqui para o ambiente. Aqui o banho principal, um banheiro com cor. Bom, estamos muito acostumados a colocar o azul ou o verde dentro dos banheiros, mas aqui nós trouxemos esse cor de terracota, esse revestimento da Portobello, matéria-prima, terracota, o nome do revestimento. No restante das paredes, tanto no piso quanto nas paredes externas e na área aqui dentro do box, foi utilizado o posto 10, que ele tem esse tom de cinza, mas ele é um pouco mais quente, então combinou muito bem com o tom de terracota. Armário aqui, isso aqui é tudo armário com portinhas de espelho, então tem um super espaço de armazenamento pra cá também. As bancadas, ela foi feita aqui no quartzo branco, com as cubas nessa tonalidade de bege da Deca, e todos os metais são da Deca também no preto, né? Então ficou super legal. O que a gente fez? Alguns metais, tipo puxador, tal, toalheiro, foram comprados pelo cliente. Esses aqui nós já utilizamos o que foi entregue pela construtora, só pedimos para fazer a pintura eletrostática. Na parte de baixo nós temos armazenamento, e aí aqui no meio fica um gavetão que eles conseguem utilizar para colocar roupa suja, tá? Dentro da área do box, ficou um super box, inclusive aqui normalmente os apartamentos estão sendo entregues com um box mais apertadinho. A estrutura do box, então, no preto, para combinar com todos os metais que foram escolhidos aqui. Fizemos uma sanca para iluminação, para ficar uma luz mais aconchegante, não ficar uma luz tão forte dentro da área do box. E aqui uma prateleira também no quartzo, para conseguir, a gente não conseguiria aqui colocar um nicho, tá? Era uma parede estrutural, aqui a parede do shaft e aqui a parede externa do prédio, então eles não autorizaram a gente fazer um nicho nessa parede. Por isso a gente deixou com uma prateleira mesmo no quartzo, que segue o mesmo padrão de pedra que foi utilizado na bancada. E aí, com um detalhe, aqui no fundo a gente pediu para a marmoraria fazer um rasguinho, só para não ficar acumulando água aqui no fundo, porque ela tem essa viradinha justamente para não ficar caindo nenhum produto. Então fizemos um rasgo ali no fundo só para ter uma quedinha de água. Olha o climinho que a gente consegue criar aqui dentro do banheiro só com essas iluminações um pouquinho mais indiretas, que fica perfeito para um banho super aconchegante. De home office. Bom, importante falar aqui desse dormitório. Logo aqui na minha direita, à esquerda de vocês do vídeo, nós temos um roupeiro, e esse espaço a gente ganhou comendo um pedacinho do outro dormitório, tá? Então, na verdade, a gente demoliu um pedaço da parede que tava aqui e conseguiu ganhar mais esse espaço aqui de armazenamento. Como é um escritório, os clientes tinham bastante coisa para guardar por aqui, eles têm bastante produtos, então nós fizemos aqui essa entradinha para colocar mais um armário. Esse MDF que a gente utilizou aqui é o beige, vem com o mesmo vinílico pra cá, o mesmo MDF, tem ali os nichos justamente para efeito decorativo, e também tem o LED, né, que além de dar um efeito decorativo, tem também a mesma função de iluminar aqui a bancada de trabalho.
Ficou uma bancada super confortável para trabalho aqui mesmo. Nas duas pontas nós fizemos as caixinhas também para passar fio e para ter a parte de tomada, aqui ficar os fiozinhos mais ocultos. E aí aqui nessa parte de baixo, nessa lateral, ficou um banco, então fez aqui o estofado sob medida. E na parte de baixo tudo armazenamento também. Então as gavetas aqui e com o detalhezinho dos puxadores que tá no detalhe preto. Em alguns pontinhos do apartamento, como vocês podem ter percebido, a gente foi colocando esse toquezinho de preto para trazer um pouquinho de destaque aqui pro AP também. E o último ambiente, que é o quarto do futuro baby. No escritório, muitos clientes nos procuram porque já tem um outro dormitório que no futuro eles querem ter um filho, então como já está fazendo o projeto, já quer deixar o ambiente pronto. Foi esse caso, então a marcenaria aqui está pronta, como vocês podem observar, e a gente já pensa num layout no que vai ser no futuro. Aqui ficou um guarda-roupa, também está no MDF Maraú, com o detalhezinho aqui nos puxadores no beige. E pra cá, nós já deixamos desenhado este móvel, que, primeiro ponto, aqui são as costas daquele roupeiro que eu mostrei ali no home office, que eu falei que a gente comeu um pedacinho aqui desse quarto, tá? Então aqui a gente tem a parte que já tá prevista pra ser tipo uma cama, um berço. E pra cá, com esse detalhezinho, ficou uma graça das portas. Esse espaço fica pensado também para num futuro pode servir como um trocador, justamente por isso que já tem essa iluminação aqui nesse cantinho. Então pelo menos o ambiente já fica pronto, já tá garantido pro futuro. Por fim, aqui então a gente tem o banheiro dessa suíte. Nós optamos por manter todos os revestimentos que foram entregues pela construtora aqui, tanto piso quanto parede, bancada também, os metais, tá tudo como foi entregue pela construtora. O que a gente fez aqui praticamente é a marcenaria. Então tem esse detalhe aqui realmente da prateleira com o espelho, o gabinete aqui e dentro do box a gente também colocou aqui uma prateleirinha, porque, de novo, nessas paredes que tínhamos em volta não tinha a possibilidade de fazer um nicho, tá? Então a gente já deixou uma prateleira pronta aqui para poder apoiar os produtos. Bom, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra gente foi super especial desenvolver esse projeto. Eu espero ter falado todos os detalhes aqui dos acabamentos pra vocês, mas se eu esqueci de alguma coisa, coloca aqui nos comentários, adoro receber os comentários de vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos. E caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, segue a gente lá no Instagram, que é o @flaviatel.arc. Um beijo e eu vejo vocês no próximo tour aqui do nosso canal. Konnichiwa. Yokoso. Yokoso. Tá bom. Tem que parar no yokoso. Yokoso. Yokoso.